Olá, bom dia, sou o Dr. Antônio Martins Farias, estou aqui mais uma vez, primeiro para agradecer a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, que tem dado seu like, seu dislike, tem feito seus comentários, peço que continue fazendo, não se esqueça de realmente dizer, apontar aquele dedinho para cima e dizer que gostou ou que não gostou também, é importante que você faça isso. Quero primeiro agradecer a você, aos 183 amigos que acreditaram no meu trabalho e estão inscritos no meu canal. É muito importante. A meta é passar de 1000, mas eu estou muito feliz com vocês que estão acreditando em mim. Muito obrigado mesmo, muito obrigado mesmo. Tá? Isso, vamos trabalhando. À medida, um dia eu acerto. Tem poucas visualizações, os meus vídeos não despertei ainda a curiosidade, mas eu espero um dia encontrar, porque eu não quero ser muito crítico a governo, eu já critico demais, mas eu queria ser uma maneira mais suave. Mas eu não quero partir, quando eu critico, porque tem fundamento, sempre, meus vídeos serão sempre baseados na lei, eu não vou acusar ninguém sem provas, eu não vou dizer que o governo é ruim porque simplesmente eu quero dizer, não, quando o governo acertar, eu elogiarei, quando o governo errar, eu criticarei. Isso faz parte do o meu objetivo desse canal é trazer informação, é fazer com que a gente pense de uma forma honesta, de uma forma tranquila, para deixarmos, para que nós possamos usar a nossa cidadania. Né? O cidadão, quando você vota, quando você está apto a ser votado, a ser eleito, candidato a qualquer cargo, você é cidadão e você acaba sendo partícipe, você decide os rumos, né? Com o seu voto, é você que decide o rumo do seu país. O governante, o prefeito, o vereador, o governador, o presidente da república são meros empregados, eles são servidores públicos que foram eleitos através do nosso voto para gerenciar, para administrar o nosso país, ok? Então é muito importante que a gente tenha essa concepção de cidadania. A gente não pode se omitir. Acho que o povo brasileiro precisa de sair dessa, de ficar chamado em cima do muro. A gente precisa não se omitir é fundamental. Não precisa, não é agressão, ser agressivo, sair fazendo greve, derrubando poste, destruindo patrimônio público. Não, eu não faço, jamais faria uma coisa dessa e incentivaria alguém a fazer isso. Mas a gente tem que cobrar de nossas autoridades. E a omissão é um pecado. Já dizia Padre Antônio Vieira lá em 1600 e pouco, né? Lá no século 17. Então a gente precisa de ter essa compreensão da necessidade de participação. E esse ano não pode ser diferente, é ano de eleições, né, eleições majoritárias para governador, para presidente da República, né, e proporcionais para senador, deputado federal e deputado estadual. Né? Então a propaganda política já teve início, já presenciamos nas ruas das principais cidades, né, candidatos entregando santinho, fazendo promessa e pedindo o seu voto. Né? A propaganda no rádio e TV só começa no dia 26 de agosto, parece que é sexta-feira próxima. É onde nós vamos ter a oportunidade 2 vezes por dia ouvirmos, né, as propostas dos nossos candidatos, seja do presidente da República, deputado estadual, governador, senador e governador. Isso é muito importante que a gente fique atento para fazer uma escolha boa, uma boa escolha. O que a gente não pode é deixar de votar, né? A gente tem que votar nesse primeiro turno. No segundo turno talvez fique um pouco difícil de uma escolha, mas no primeiro turno tem ótimos candidatos para cada um analisar, né? Cada um vai descobrir aquele candidato que tenha melhor proposta, que você goste ou mais da proposta dele. Você vai e vota naquele. No segundo turno são dois, aí a decisão é mais difícil, mas mesmo assim eu jamais recomendo você anular um voto ou você deixar de votar. A gente precisa de votar. Os dois candidatos, se eles chegaram para a disputa do segundo turno, é porque a propaganda foi bem feita e eles mostraram alguma competência para isso. Né? Nós estamos aí diante de uma polêmica, duas candidaturas polêmicas, né? Tanto do presidente Lula, do ex-presidente Lula, como do atual presidente Bolsonaro. Eu não quero aqui dizer quem tem razão, quem está certo, quem está errado, mas é uma disputa muito acirrada. Os outros candidatos, na minha opinião, apenas farão, vamos dizer assim, farão
Tem uma expressão bem nordestina, né? Só vão cortar a chaca, né? Eles não servem, para mim, a candidatura tanto do Ciro quanto da, da, da Simone Tebet não vão vingar mesmo. Não tiveram, né? Faltou humildade e dos políticos, né? Eles trocaram muitas vaidades entre eles, disputaram, né? Temer, depois Simone Tebet, Moro, é, aquele de São Paulo, esqueci o nome agora, João Dória, né, o próprio Ciro, não tiveram a humildade, né, de Marina Silva, não tiveram a humildade de sentar à mesa e encontrar o melhor para o Brasil. Foi apenas uma discussão bivar, né, foi discussões pessoais, não se preocuparam com o Brasil. Não estão preocupados com o Brasil, estão preocupados com o interesse deles, né, que é muito dinheiro, 5 bilhões de reais, né, distribuídos para os partidos para eles gastarem, para ficar no bolso dos presidentes. Foi isso que eles visaram, eles não visaram o país. Por isso que a chamada terceira via não vingou, né? E nós estamos nessa polêmica entre Lula e Bolsonaro. Bom, é, o que a gente tem que ver é o seguinte, é ouvir, né, a proposta de todos os candidatos. Porque, infelizmente, os dois candidatos mais assim, com mais chance, com maiores chances de serem vencedores, não estão discutindo os problemas do Brasil, estão discutindo os aspectos religiosos. Querem transformar o Brasil num Irã, né? O Irã é um ayatollah, é um chefe, é um pastor, vamos dizer assim, um grande pastor, que é o Ayatollah Khomeini, e que comanda o país, né? Proíbe tudo é proibido, porque só ele é que define, né? Censura tudo. E nós estamos tentando, né? A mulher do Bolsonaro fazendo descarrego no Palácio do Planalto, fazendo descarrego no Palácio da Alvorada, descarrego no bom sentido, tá, gente? Porque quando ela faz aquela oração, aquele grito que ela faz a noite toda lá, ela tá a verdade, ela tá limpando, né? Tá tirando, como ela diz, tirando as sujeiras, tirando os demônios do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada. Isso é um absurdo. Nós, no século XXI, nossa eleição está sendo discutida sobre isso. Mas fazer o quê, né? E é uma eleição que não se discute, está sendo uma guerra religiosa. Não vamos entrar nessa, vamos respeitar as religiões, todas as religiões têm um caminho voltado para Deus, né? É muito triste eu ouvir, como a gente tem ouvido ultimamente, dizendo que quem é umbandista, quem é candomblecista, quem é assim, simpático às religiões que tem a sua origem na África, né? São pessoas sem moral, são pessoas que não se modificam, porque um espírita, um candomblecista, ele não se modifica, ele não fica uma pessoa boa. Só fica boa aquela pessoa que aceita o cristianismo. Gente, isso é muita ignorância. O cristianismo é uma religião da qual eu sou devoto, que eu sigo Cristo, eu sou um cristão, mas a gente tem que entender que é um terço da população do mundo que segue o cristianismo. Mas as outras religiões, o judaísmo, o brahmanismo, o budismo e tantas outras religiões que também Deus não ampara. Não vamos sair dessa ignorância de dizer que quem é umbandista, quem é espírita, quem é candomblessista são pessoas imorais, pessoas que não têm valor, que não têm ética. Isso é uma falta de respeito, uma falta de conhecimento. Na verdade, é uma vergonha. Vamos sair dessa, né? Vamos pensar em política, vamos separar Estado de religião. Estado é de todos nós. Nós temos que ter o Estado, o Brasil, a União, né, que representa a União, mais 26 estados, mais o Distrito Federal, que formam o Brasil, a República Federativa do Brasil, né, essa pessoa jurídica de direito internacional, direito interno público também, a União, né? Não vamos entrar nessa onda de querer fazer dessa eleição uma guerra religiosa. A gente tem que respeitar todos os outros, que não aquele outro que consagra outra fé diferente da nossa, e até o ateu.
o ateu, o agnóstico, que não tem uma religião, mas a gente tem que respeitá-lo. Não é simplesmente dizer, quem não é católico, quem não é cristão, quem não é evangélico, quem não segue os pastores do Jair Bolsonaro são pessoas imorais, pessoas que não têm dignidade. Eu ouvi muito isso de pessoas com boa formação. Não é pessoas ignorantes, não. É pessoas que usaram, acho que de má fé mesmo, nunca abriram um livro para estudar a história das religiões. Então isso é muito triste, a gente tem que sair dessa, porque a gente tem que ouvir propostas concretas. Nosso país tá falido, o Brasil se encontra numa situação difícil, muito difícil, porque o Brasil tem uma pobreza muito grande. O Brasil tem mais de 33 milhões de pessoas passando fome, 65 milhões de pessoas que não têm acesso à previdência social. Essas pessoas, quando envelhecerem, não vão ter uma aposentadoria digna, não vão ter casa para morar, vão viver de esmola de um tal de LOA, se até lá existir. Porque do jeito que o Brasil vai, só investindo em social, nesses benefícios, Auxílio Brasil, Bolsa Família, não sei mais o que, ele vai cair numa armadilha sem saída. Porque o Brasil está gastando demais de forma errada, porque os governos não estão preocupados com o Brasil, estão preocupados com eles, é ganhar uma eleição para outra. Isso é muito triste, é muito preocupado. Você vê, ontem o presidente Bolsonaro teve a oportunidade única, ele teve 40 minutos no maior jornal de circulação do país, que é o Jornal Nacional da TV Globo. Ele teve toda a chance de pedir perdão pelos erros que cometeu, de afirmar que é uma pessoa democrata, que não duvidasse das urnas eletrônicas, parasse de apresentar denúncias, como ele disse, fraude em 2014, fraude em 2018, sem nenhuma prova. Uma pessoa, um presidente da República, que vai falar no principal jornal do país, né? Televisado do país, e acusa sem prova e não se compromete a ser uma pessoa democrática. Porque quando ele diz que não aceita o resultado das urnas, como ele disse assim, eu aceito o resultado das urnas se as urnas forem honestas. Quer dizer, as urnas só serão honestas se ele vencer. Se ele não vencer, ele vai dizer que as urnas são fraudulentas. Isso não é um erro. Então, infelizmente, o presidente Bolsonaro ontem teve a oportunidade vamos dizer assim, pedir desculpa pelos erros que ele cometeu durante a Covid, pela omissão, que ele foi um omisso, ele não ficou ao lado dos brasileiros, ele governou para meia dúzia de gato pingado. Eu sei que os bolsonaristas estão com raiva, ficarão com raiva, mas é uma realidade. A história há de se encarregar de que o presidente Bolsonaro foi omisso na hora que mais o povo precisou. Ele mentiu, não teve lockdown no Brasil. Né? Porque um lockdown, porque fecharam tudo. Ele queria que 6 mil. Nós perdemos 700 mil pessoas, que é muito, são 700 mil famílias sem pai, sem avô, sem mãe, sem filho. E ele não tem uma dor, porque ele queria que morresse 6 milhões, mas desde que os feiras estivessem funcionando. Gente, eu sei que cometeram erros na pandemia. Não estou isentando o governador, o prefeito, não. Eles cometeram erros. Mas era necessário que ele chamasse para si a responsabilidade e não deixasse que tantas pessoas se contaminassem. Se ele tivesse comprado vacina a tempo, ele ficou com 3 meses lá com o pedido da Pfizer sem comprar. Então não adianta, eu vacinei, comprei 3. Ele comprou, mas comprou depois de muita pressão da sociedade, porque ele não quis a vacina feita pelo Butantan, que é um instituto de profundo respeito, mais de 100 anos de tradição, de respeito no mundo inteiro. Só o presidente Jair Bolsonaro que resolveu duvidar da produção de vacina do Instituto Butantan. Isso é uma falta de respeito, uma falta de vergonha. Ele não respeitou a ciência em momento algum. Então teve esse problema. Ele teve a oportunidade ontem de pedir desculpa ao povo brasileiro pelos erros que cometeu, porque todos nós cometemos erros. Né? Ele também, que é presidente da República, ele também erra. Ele também devia ter pedido, mas não, infelizmente ele preferiu ficar na arrogância dele, fazendo acusações sem provas, e governou. Ele nem ganhou e nem perdeu o voto. Né? Ele saiu, ele não adiantou em nada. Teve a chance de se propagar e perdeu a oportunidade. Mas a vida é assim. Então cabe o que nós temos que entender é que precisamos de refletir, precisamos de pensar, precisamos de analisar com muita responsabilidade e dar um voto certo para mudar, porque a gente precisa de mudar esses deputados, mudar esses senadores, porque essa legislatura, gente, uma legislatura tem 4 anos, ela começou em 2019, vai até 2023.
até fevereiro de 2023, esse Congresso que nós elegemos em 2018, que tomou posse em fevereiro de 2019, entregará os cargos em fevereiro de 2023. Então eles ficaram 4, foi a pior legislatura da história desse país. Nunca o Brasil teve uns deputados tão ruins como nós tivemos. E olha que houve uma renovação significativa. Eu achava que com essa renovação que teve, foram eleitos muitos deputados federais novos, muitos deputados estaduais, mas foi a pior legislatura da nossa história, porque são pessoas despreparadas, pessoas que só foram para lá buscar dinheiro, se aproveitar e tirar vantagem. Isso nosso país não aguenta. A gente precisa ter responsabilidade e escolher bom deputado estadual, um bom deputado federal, um bom senador, um bom governador e um bom presidente da República, porque senão esse país não aguenta. Esse país não aguenta mais 4 anos de inércia. Esse país não aguenta 4 anos parado, como nós estamos desde 2014, que a gente vem sofrendo com um governo ruim. Nós tivemos em 2014, 2015 uma recessão brutal. Nós tivemos agora com a pandemia que desestruturou a economia, guerra na Ucrânia, mas a gente precisa de ter governo que pense, governo que trabalhe. Infelizmente esse governo é muito parado. O Ministério da Economia não serve para nada, os ministérios não servem para nada. O Ministério é para planejar, para investir para o futuro. Infelizmente esse governo ele não está fazendo isso. Nós não temos obras, nós não temos projeto, nós não temos nossa indústria que já foi 30% do PIB, hoje está abaixo de 15%. E o que é que a gente está fazendo para rejuvenescer, para recriar essa indústria? O Brasil não tem mais indústria, o Brasil parou de produzir. Na hora que a gente precisou do Brasil, que foi na pandemia, nossa indústria não sabia fazer máscara, né? Não tinha o insumo de fazer vacina, porque o que a gente dependeu da China porque foi coisas que a gente podia ter feito, mas não fizemos, porque não faz nada, não investe na indústria, porque quando a gente precisar, a gente compra da China. Isso é erro de estratégia. O governo tem que ter atento para isso. O governo tem que chegar na indústria e dizer, não, fabrique. A questão dos fertilizantes. O Brasil é o maior produtor de minério que faz os fertilizantes. E nós tivemos que fazer. E a Rússia, o presidente ia à Rússia na véspera para dizer, garantia, pelo amor de Deus, garanta a gente fica do seu lado, o senhor não deixa de vender fertilizante. O potássio, o Brasil é cheio de minas de potássio. Faltou o quê? Falta projeto de indústria, mineração. Quem tem que ver Ministério de Minas e Energia é o Estado, é a União, é o governo federal que tem que ter essas estratégias, tem que ter essa visão a longo prazo. O governo é para governar a longo prazo, não é para governar para ontem, não. Infelizmente, esse governo foi um governo que retroagiu, que quis voltar ao passado. E por isso que deu errado, infelizmente. Ok, gente, olha, muito obrigado e até a próxima.